Doutor José Godoy Bezerra de Souza. Boa tarde, Tiago. Boa Tá tarde a ouvindo todos. direitinho aí? Estou te ouvindo, já estou vendo aqui a Sônia Lacerda. Olá, Sônia. Boa tarde, Iris. Boa tarde, Rafael e Boa todo o tarde. pessoal. Tá me ouvindo direitinho, doutor? Estou te ouvindo bem, sim, Tiago. Pronto. Lembrando que após a realização da live no Instagram, a gente vai disponibilizar no canal do MPF no YouTube. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo, a gente vai deixar o conteúdo disponível lá. Graça Freitas, boa tarde, tudo bem? Doutor, eu acho que a gente pode começar, mas antes da gente passar para as perguntas dos colegas jornalistas, dentro dessa proposta da coletiva de imprensa virtual, do projeto da assessoria de comunicação do Ministério Público Federal aqui na Paraíba, eu queria que você explicasse a questão da atribuição do Ministério Público com relação aos grupos vulneráveis. O que é que a Constituição diz a respeito disso? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui nessa live. Inicialmente, eu queria parabenizar a Ascom do Ministério Público Federal por esse projeto maravilhoso que está informando que nessa pandemia tem informado mais e melhor a população. Acho que vocês estão de parabéns. E nós precisamos entender que o Ministério Público brasileiro ele ganhou uma nova conformação com a Constituição de 88, porque até então o Ministério Público tinha como única atribuição ser o titular da ação penal, entrar com as Sim. ações penais. Porém, em 1988, a Constituição trouxe no seu artigo 128 as atribuições do Ministério Público Federal e no inciso 1º manteve a titularidade da ação penal e no inciso 2º trouxe algo que eu acho que inovador e talvez inovador no mundo todo, em sistemas jurídicos do mundo afora, e foi dar ao Ministério Público a atribuição de atuar para que sejam implementados os direitos assegurados na Constituição de 1988. Entendeu? Então, nós temos essa situação de que nós temos uma Constituição ampla, é a primeira Constituição social do Brasil, todas as nossas Constituições praticamente não havia previsão de direitos sociais, mas a partir de 88 há uma Constituição com previsão de direitos sociais, como direito à alimentação, como dignidade da pessoa humana, como direito à moradia, como direito ao trabalho, como direito ao transporte, como direito à saúde, como direito à educação, direito ao Doutor meio Godoy, ambiente. desculpe interrompê-lo. Só para melhorar um pouco o áudio, eu acho que a sua mão está no microfone do celular. Só para ter esse cuidado, porque o áudio dá um ganho. Melhorou? Agora sim, agora está ótimo. Pode continuar, desculpe interrompê-lo. Então, ela traz nos seus mais de 200 artigos, e fora os artigos dos atos das disposições constitucionais transitórias, uma série de direitos para a população. E trouxe para um órgão, o Ministério Público, a atribuição de atuar para que esses direitos sejam implementados. Entendeu? Então, nós temos, sim, atribuição nessa seara, o Ministério Público como um todo, e por isso a atuação, eu diria, nossa nessa temática, e aí, às vezes, não é uma atuação única, isso é que é bacana também. O Constituinte de 1988, mas com a emenda constitucional número 84, trouxe a Defensoria Pública, as defensorias públicas também para atuar na implementação de direitos constitucionais, o que foi muito importante, foi um ganho e um grande acerto que o legislador promoveu com essa emenda, permitindo que eu diria o que eu chamaria de um pool de órgãos públicos que atuam na defesa da implementação dos direitos humanos, da defesa da implementação dos direitos previstos na Constituição, na defesa dos grupos vulneráveis e outros direitos, deixando o Ministério Público de ser apenas um órgão que cuida ou que atua nas circunstâncias do cometimento de crime, no caso, como um órgão titular da ação penal. Certo, então vamos lá. Vamos começar com as perguntas dos jornalistas. A primeira delas, Márcia Prado, da produção do programa Interesse Público da TV Justiça. Ela pergunta o seguinte: de que forma o MPF vem atuando para proteger essas pessoas e quais foram os resultados já alcançados? O que tem sido realizado
para evitar os efeitos da pandemia no fortalecimento da desigualdade social e qual o papel do MPF nesse contexto? Pois é, Márcia. Márcia, o papel do MPF nesse contexto é como eu te falei, artigo 128, inciso 2 da Constituição, que diz que o MPF tem a atribuição de atuar para que os direitos previstos na Constituição sejam implementados. Então, a resposta, eu acho que esse é o nosso papel, é como está posto. Sim. E para isso, nos demais incisos, trouxe, vamos dizer, o que nós chamaríamos de meios para que essa atuação seja efetiva. Seja instaurando inquérito civil público, ação civil pública, requisitando informações, fazendo recomendações, termos de ajustamento de conduta, que já estão, aí já não é uma previsão constitucional, mas sim uma previsão na Lei Complementar 75, que é a lei do Ministério Público Federal. Não está fácil para nenhum órgão atuar nesse momento. Eu diria, Márcia, que talvez a atuação nesse momento não seja exatamente na redução das desigualdades. Eu acho que nós atuamos na redução e buscando a redução das desigualdades mais forte antes da pandemia, buscando demarcação de terras indígenas, demarcação de terras quilombolas, reparação a grupos atingidos como os atingidos por barragem, a luta pelo direito à reforma agrária, que está previsto na Constituição. Então, eu diria que antes da pandemia nós atuávamos mais nessa questão da redução das desigualdades, que é também uma previsão constitucional. Mas a questão, Márcia, é que a pandemia muda um pouco o foco e a luta é pela sobrevivência mesmo. Desde que nós começamos a discutir isso, a primeira atuação nossa, e aí eu estou usando no plural nossa, porque não foi somente o Ministério Público Federal, mas em parceria com o Ministério Público do Estado e as duas defensorias públicas, Defensoria Pública da União e a do Estado, da Paraíba. No primeiro momento nós atuamos, logo que começou o isolamento social, na primeira fase, que os grupos que ainda esses grupos mais vulneráveis foram mais duramente atingidos do ponto de vista do seu sustento. Então, a nossa atuação foi para que esses grupos tivessem acesso ao básico, que era feira e kits de higiene. E a nossa perspectiva, eu me lembro que ali no final de março, durante o mês de março, é que estava sendo discutido no Congresso Nacional a aprovação do auxílio emergencial. E a minha perspectiva, para ser sincero com vocês, era de que, chegando o benefício emergencial, nós iríamos passar a discutir como seria a atuação, inclusive com parceria com órgãos como a Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares, para acompanharmos como estava o avanço da doença nas periferias e como esses grupos estavam sendo atingidos e como fazer para que isso fosse minorado. Era essa a nossa perspectiva. Mas fomos surpreendidos, infelizmente, com uma série de ilegalidades e de entraves da própria informática, e apenas 1/3 das pessoas que estão entrando e fazendo o pedido do auxílio emergencial estão tendo acesso. Essa é a situação que nós temos hoje. Então, se o nosso foco, nós ainda estamos sim focados em atuar junto, especialmente discutir o avanço da doença em favelas, em comunidades mais periféricas e mais vulneráveis, porém, tivemos que focar nossas energias para essa questão do auxílio emergencial, devido às inúmeras ilegalidades e arbitrariedades praticadas pelo governo no momento da implantação do benefício. Doutor Godoy, aproveitando essa questão do auxílio emergencial, já passo para a pergunta da colega Camila Bezerra, do site Clique PB. Ela quer saber como o MPF vem atuando para garantir o acesso dessas pessoas ao auxílio e se existe alguma análise se esse dinheiro consegue suprir as necessidades básicas da população. Como é que o senhor enxerga isso aí? Olha, Camila, a análise que eu faço é baseada no parâmetro do salário mínimo. Essa questão que a gente tem, de certo modo, ele permite, do jeito que foi previsto na lei que criou o auxílio, ele permite até uma família ter acesso a pouco mais do salário mínimo. Então, é a única análise que nós temos. Realmente não tivemos como fazer um aprofundamento do valor, considerando as necessidades básicas em tempos de pandemia. Porém, a nossa atuação ela tem acontecido em duas frentes. Uma, ajuizando ações coletivas. O que são ações coletivas?
Uma ação coletiva, como a que ajuizamos no final da semana passada, ela busca atingir todas as pessoas que tenham tido no Brasil o seu benefício indeferido pela situação que nós descrevemos na ação. Por causa da ação que ajuizamos na semana passada, no final da semana passada, pedindo correções no sistema. E são correções muito básicas, muito simples. Outras ações foram ajuizadas veja que essa é uma ação ajuizada em parceria com a Defensoria Pública da União, a Defensora Regional de Direitos Humanos, doutora Marcela Sanguinetti, nós dois entramos em parceria com essa ação civil pública, onde o polo ativa um consórcio, litisconsórcio, Ministério Público e Defensoria Pública, certo? E a nossa perspectiva é que ela sendo deferida, a gente teria como diversas pessoas que estão tendo seus benefícios indeferidos, que estão tendo dificuldades em fazer o próprio pedido do benefício, as falhas do sistema são tão graves que a pessoa não consegue sequer entrar com o pedido, protocolar o seu pedido do auxílio emergencial. Por exemplo, simplesmente diz que alguém da família já está recebendo o benefício. Mas não informa que membro é esse. A pessoa não tem como saber se essa pessoa ainda mora com ele. Não tem, porque o sistema não informa. E não há possibilidade de recurso. Outra coisa, tem muita gente que está indeferido, por quê? Porque o sistema simplesmente diz dados inconclusivos. E a pessoa não consegue, o sistema não informa qual dado que está incorreto, qual a situação existente. Então, essa é a situação que nós temos. Então, essa é a primeira atuação, é a atuação coletiva, ou seja, uma ação para que milhares de pessoas do Brasil todo, milhões de pessoas do Brasil todo, possam ser beneficiadas com ela. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão são nas questões individuais. Muitas pessoas com situações muito particulares estão tendo seus benefícios indeferidos. Mas a quantidade é tão grande que, como eu falei há pouco, chega a 2/3 das pessoas que estão entrando com o pedido do benefício estão tendo ele indeferido ou não conseguiram acessar o benefício. Então, muita gente. Muita gente. Quem tem a atribuição para atuar, por ser uma questão individual, é a Defensoria Pública da União. Mas está chegando, gente, mais de 1.000 casos por dia. A Defensoria Pública da União não tem condições. Não tem. Desculpa, pronto, eu acho que houve uma queda, um probleminha aqui. Sim. Então, a Defensoria... Sim, sobre a capacidade da DPU, né? Sobre a capacidade da DPU de dar conta de tudo. Com 4 profissionais, com 4 defensores públicos, 4 membros atuando aqui em João Pessoa, tendo investimento. Então, 4 pessoas não conseguem dar uma resposta de 1.000 ações por dia. Para isso, tendo em vista a emergência, a situação de vulnerabilidade, a situação em que essas pessoas estão tendo os benefícios, estão procurando auxílio, e o que é que nós fizemos? Estamos assinando um termo de cooperação entre Ministério Público Federal, OAB, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado e a Faculdade Internacional da Paraíba, onde cada um dará com alguma parcela de contribuição. A Defensoria Pública da União disponibilizará sua expertise, seus modelos, sua orientação para a elaboração das peças. A OAB fará um chamamento, um convite para que, e nós também estamos fazendo, para que advogados que estejam dispostos a atuar voluntariamente, pro bono, ou seja, gratuitamente, em favor dessas pessoas, e informe quantas ações ele pode pegar, quantas pessoas ele pode atender. Que daí faz a distribuição, né? Exato. O Ministério Público Federal está oferecendo todo o seu sistema de recepção de representações, de tratamento de dados, para que as pessoas procurem o nosso site e dêem entrada pelo nosso site na representação, que as pessoas tiveram benefício indeferido. Essa representação dentro do Ministério Público Federal, em parceria com a FPB, nós vamos tratar os dados para que tenhamos todas as informações, ou seja, deixando ela pronta para um ajuizamento, se for o caso. Sim. E, a partir daí...
Informando, aproveitando a pausa para o doutor Exato. Godoy tomar água, informando o site é mpf.mp.br/MPF Serviços. É aí onde o cidadão pode fazer a representação. Isso, já vem Pode para a continuar, gente. doutor. Vem para a gente. Nós vamos ter a parceria da Defensoria Pública do Estado, que está fornecendo profissionais assistentes sociais para que possamos tratar esses dados. A Faculdade Internacional da Paraíba está fornecendo estudantes do curso de assistente social, de serviço social, para, junto com a profissional da Defensoria Pública do Estado, tratar melhor esses dados. A partir do tratamento desses dados, já serão enviados para a Defensoria Pública da União e para os advogados que se cadastrarem e assinarem um termo de adesão para, de forma voluntária, de maneira a colaborar, vão entrarem com ações de forma gratuita, defender judicialmente essas pessoas. Então, essa é a segunda atuação. Ok, então. Ao benefício emergencial, ao auxílio emergencial, viu? Foi a Camila que perguntou, não é isso? Camila Bezerra, do site ClickPB. Agora vamos para a pergunta da colega Edilane Ferreira, do site Paraíba Já. Como o MPF tem acompanhado as políticas de assistência à população indígena durante a pandemia e quanto aos moradores de rua? A atuação tem surtido efeito prático para esses grupos vulneráveis, doutor? Olá, Edilane, boa tarde. Edilane, é o seguinte, vamos lá. Importantíssimo. Nós temos acompanhado a questão de saúde dos povos indígenas. No caso dos povos indígenas paraibanos, que são os potiguaras e os tabajaras, o sistema de saúde que está os atendendo nessa questão da Covid é o sistema de saúde indígena do governo federal, chamado, é o órgão localizado aqui em João Pessoa, que é o Distrito. Então, doutor, acho que... Isso. Está me ouvindo direitinho aí? Estou te ouvindo, sim, Tiago. Continuando a resposta em relação ainda aos indígenas, os demais grupos indígenas. Ok. Então vamos seguir. Os venezuelanos, nós estamos acompanhando eles através da própria CESAI, que é a CESAI é a Secretaria Nacional de Saúde Indígena, Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, que tem uma unidade aqui, uma pessoa que atende os indígenas potiguaras e tabajaras. É através desse grupo, através desse órgão que nós temos acompanhado o trabalho. Já tem, sim, casos positivos entre os indígenas paraibanos, felizmente. E nós temos entrado em contato constantemente para ver o andamento. Ok. Vamos agora para a pergunta da colega Ana Cláudia, do site Almanac PB. Ela pede, doutor José Godoy, uma avaliação da campanha Leite Fraterno. Quantos litros de leite já foram distribuídos? Quantas pessoas foram beneficiadas? Enfim, fale um pouco sobre essa iniciativa do MPF com outros órgãos. Aproveite e diga também quais os contatos dessa e de outras iniciativas, de outras campanhas que o MPF vem apoiando nessa pandemia. Pois a campanha Leite Fraterno, ela vem surgindo com o apoio de vários órgãos, né? E ela surge a partir de uma demanda feita pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, que nos informa que muitos produtores de leite, e veja que leite é um produto de rápido perecimento, você não pode armazená-lo por muito tempo, tem inclusive uma condição especial para ser armazenado, e de que esses produtores não estavam conseguindo vender sua produção por causa da pandemia. E estavam, com isso, tendo dificuldade no seu sustento. Por outro lado, nós vimos desde o começo da pandemia, tendo reuniões e tratativas com catadores de recicláveis, com ambulantes, todos esses grupos mais vulneráveis que enfrentam especial dificuldade, que se tornaram ainda mais vulneráveis em decorrência da pandemia, né? Então, tivemos reuniões com as pessoas que estão nas ocupações das periferias, nem só de João Pessoa, mas das cidades paraibanas, mais de 30 comunidades, 40 comunidades, nós nos reunimos nesse período. A população de rua, a população das prostitutas, que enfrentou especial dificuldade, das travestis, e tantos outros grupos que vinham relatando a dificuldade de sustento mesmo, da alimentação. E nós sabíamos que esses produtores tinham dificuldade de se manter porque não estavam vendendo seus alimentos.
E aí surge a Sim. campanha eleitoral, sendo que tem o apoio do Ministério Público do Estado da Paraíba, Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, Justiça Federal, Ministério Público do Trabalho e o FPB. Estão participando diretamente da campanha, ou seja, articulando para que ela funcione. Até o momento, ela distribuiu 16 mil litros de leite, 4 caminhões, com cada um com 4 mil litros, para em torno de 16 mil famílias, um pouco menos que em alguns momentos nós distribuímos para a mesma família, porque eram semanas repetidas, e também mais de 1 litro de leite, a depender da quantidade de membros da família. E, ao mesmo tempo, foi repassado, a partir das arrecadações, até agora, em torno de mais de 30 mil reais, que os agricultores consigam se manterem e manter seu sustento nessa pandemia. É preciso dizer, em primeiro lugar, que, infelizmente, a campanha Leite Fraterno surge porque o governo federal ele extingue praticamente, ou torna, e ainda não faz, não reabre, não traz um programa, uma política pública, um programa muito importante, que era o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que tem exatamente essa função, adquirir alimentos a preço justo do pequeno produtor e distribuir esse alimento para comunidades vulneráveis. Infelizmente, esse programa vem sendo sucateado praticamente desde 2016, e em 2020 ele praticamente estava sem recursos para operar. E até agora, apesar de algumas sinalizações por parte do Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, ainda não há lançamentos de editais que reativem esse programa. Mas é muito importante que volte, o PA volte, que é quem tem que fazer esse papel. Nós estamos fazendo nesse momento porque as pessoas estão em extrema vulnerabilidade, certo? Então, a arrecadação, como é que está sendo organizado? O MST está tendo papel, junto com a Universidade Federal da Paraíba, de certificar de que nós estamos lidando com pequenos agricultores e não com atravessadores, nem com grandes produtores. Nós estamos lidando com os pequenos produtores, que estão em situação de vulnerabilidade. Esse é o primeiro ponto. Então, nós temos um núcleo da UFPB que está acompanhando muito próximo, junto ao MST. Por outro lado, intermediando a questão dos recursos, você tem a UFPB fazendo todas essas planilhas diárias, nos informando a arrecadação e como está sendo distribuído esses recursos entre os agricultores. Na parte de divulgação, nós temos todos esses órgãos públicos que falei, Ministério Público Federal, junto com MPT, MPPE, ou seja, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público da Paraíba, MPPB, então, Defensoria Pública do Estado da Paraíba, Defensoria Pública da União e Justiça Federal. E aí tem uma outra muito importante, que é a capilaridade para distribuir esse leite. Sim, nós contamos também já com o apoio do Exército, fornecendo caminhões junto com o SESC e fornecendo pessoal para transportar caminhões refrigerados, para transportar. Esse leite já chega aqui embalado e em sacos, já em condições de uso, mas com um prazo ainda de validade, ainda de alguns dias, como é comum, leite dessa natureza, né, chamado leite pasteurizado, que vem pasteurizado. E nós contamos com uma grande rede que tem nos ajudado na distribuição, na capilaridade. E aí nós contamos com o movimento de atingidos por barragem, o movimento de trabalhadores por direito, o próprio MST, o movimento Rua de Respeito, a APROS, que é a Associação das Prostitutas, a Associação Maria Quitéria, a Associação das Astrapas, a Associação das Travestis e Transsexuais. Nós temos contato com o Hospital Padre Zé nessa distribuição. Nós temos contato com o Movimento por Moradia, lá de Cabedelo, a Associação de Renascer, e diversas outras entidades que têm feito essa capilaridade de estar nas comunidades distribuindo. E aí já foi distribuído leite em Campina Grande, em Lagoa Seca, Massaranduba, Natuba, Itatuba, Aroeira, Sapé, João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Cabedelo. Eu me lembro essas cidades.
O alcance tem sido muito bacana, muito interessante. É muito importante que as pessoas continuem doando, é muito importante que esses parceiros, esses meios de comunicação parceiros também façam divulgação, peçam, utilizem, cedam seus espaços para a divulgação dos dados, para as pessoas doarem a campanha Leite Fraterno. A campanha Leite Fraterno, com esse nome mesmo, está no Instagram, está no Facebook. Para doar, a conta é do Banco do Brasil, a agência é 5686, dígito 3. Não sei se eles têm como colocar aí para a gente, passando esses dados. Essa agência 5686, dígito 3, conta 454, dígito 5, em nome da APOCA, Associação dos Produtores de Ovinos e Caprinos do Cariri. Para as pessoas que doam a partir de outros bancos, que não seja o Banco do Brasil, eles necessitam do CNPJ da APOCA, da Associação dos Produtores lá, né? E o CNPJ é o 04721 878 0001, dígito 77. Ok. Vamos para a pergunta da colega Soni Lacerda, do Sistema Correio de Comunicação. Ela pergunta se o Ministério Público Federal já tem mapeado onde estão os grupos vulneráveis aqui na Paraíba por município e como está atuando junto aos gestores para que esses grupos não fiquem à margem, né? Olha, Sony, nós temos atuado, temos assim, vamos dizer assim, um mapeamento a partir das lideranças, um acompanhamento com em torno de 35 comunidades ao redor da Grande João Pessoa, mas sabemos que existem outras. Não estamos atuando sozinhos nisso. Há outros colegas também atuando nessa frente. Por exemplo, como eu falei, em relação à população de rua, a atuação tem sido maravilhosa do Ministério Público do Estado, da doutora Sônia Maia, doutora Liana, doutora Soraya. A Defensoria Pública do Estado, especialmente a doutora Lidiana, tem feito um trabalho muito importante. A Defensoria Pública da União, especialmente nessa questão do auxílio emergencial, tem sido fundamental o trabalho deles. E nós temos mapeado, sim, a questão dos indígenas, como eu falei, os grupos que estão aqui no estado da Paraíba. Nós temos mapeado a quantidade de indivíduos, hoje em torno de 210 indivíduos. A população de rua, calculamos próximos a 700 pessoas que estão nessa situação, que estão precisando de auxílio. Nas nossas doações para a Associação das Prostitutas, há um levantamento de em torno de 150 famílias, a mesma quantidade da Associação das Travestis e Transexuais. Quando lidamos com o pessoal das ocupações, esse número aumenta bastante. Como eu falei, são mais de 35, 40 comunidades que têm nos procurado. Então, esse mapeamento ele não se estende em todo o estado, mas nós acompanhamos também as mais de 1.000 famílias ciganas de Souza, também é uma preocupação constante. Os povos indígenas, é lógico, com um mapeamento já mais consolidado e um apoio muito forte, especialmente da FUNAI e do DICEI, e nesse momento até a CONAB também se juntou para dar uma força nessa questão dos povos indígenas. Os povos quilombolas estão espalhados por 40 quilômetros do estado da Paraíba. 40 comunidades quilombolas no estado da Paraíba. E esse trabalho é feito de forma maravilhosa pela ACAD, que é presidida pela uma liderança muito legítima, que nos permite acompanhar e saber a situação dos quilombos. O MAB, em torno de 1.000 famílias foram atingidas pela barragem de Acauã, que ficaram em situação de vulnerabilidade, e existe um movimento específico, que é o MAB, o Movimento de Atingidos por Barragem. Nós acompanhamos, Sony, em torno de um último levantamento que eu vi, mais de 20 chamados assentamentos, pessoas que estão buscando o direito à reforma agrária. No momento, eles são através de ocupações, esperando que o direito lhes seja... chegue a eles esse direito previsto na Constituição, especificamente. Então, junto ao MST e à CPT, nós já vimos discutindo amplamente essa situação da luta pela reforma agrária antes da pandemia. Infelizmente, as ordens de despejo foram suspensas, o que deu um alívio para essas famílias, mas eles não estarão aliviados enquanto a reforma agrária não for implementada, e que
reitero, uma previsão constitucional do artigo 184 da Constituição. Então, temos sim um mapeamento, acompanhamos, eu diria, de mais de 20 grupos. Vamos falar aqui das comunidades tradicionais, e aí nós trabalhamos com dezenas de comunidades tradicionais, comunidade da Penha, comunidade de Oiteiro, comunidade de Aritingui, comunidade do Porto e tantas outras que têm nos procurado. Eu sempre digo que o Ministério Público Federal, o privilégio de atuar nessa temática é porque nos permite acompanhar de uma certa próxima, abrindo a porta do Ministério Público e vendo mais de 20 movimentos sociais que congregam esses grupos vulneráveis, sejam indígenas, sejam quilombolas, ciganos, população LGBT, população de rua, população de comunidades tradicionais, população que não está sem moradia e que usam o expediente das chamadas ocupações, populações das favelas. Então, como um todo, eu sempre falei com mais de 20 grupos que vem o MST, a CPT e tantos outros que temos um intercâmbio nessa luta pela vida, nessa luta por direitos. Acima de tudo, como eu falei logo no início da apresentação aqui, a luta para implementar os direitos que foram previstos na Constituição de 1988. Certo. Como a gente está no Maio Cigano e a Paraíba é um estado de destaque quando o assunto é povos ciganos, eu queria que o senhor passasse a situação dos ciganos, de Sousa, como é que está a atuação do órgão com relação a esses grupos, enfim. Olha, vejam só, hoje eu gosto muito da atuação em conjunto. Eu acho que cabe ao Ministério Público Federal ter esse papel, ao Ministério Público como um todo, à Defensoria Pública, na implementação e na defesa desses grupos, ter o papel de um órgão que busque construção de soluções. E isso é importante porque você, quando constrói uma solução em conjunta, você tem um bem maior de coisas darem certo. Então, hoje nós atuamos com a Defensoria Pública do Estado, que tem uma sede lá em Sousa, tem a doutora Iara, que vem fazendo um trabalho muito importante. O doutor Anderson e o doutor Felipe vêm ajuizando ações civis públicas, são os dois procuradores da República, lotados na cidade de Sousa. A cidade de Sousa tem o maior acampamento cigano do Brasil, é a maior população, a maior comunidade cigana do Brasil. Também uma situação de vulnerabilidade extrema. A atuação tem sido para chegar às políticas mínimas, como acesso à educação, acesso a saneamento básico, acesso à moradia, a luta para regularizar a área que eles ocupam desde a década de 70, receberam, eles disseram isso pessoalmente, inclusive, muito orgulhosos. E quem deu aquela área a eles foi o ex-governador Antônio Mariz, eu acho que quando era prefeito de Sousa na década de 70. E agora que nós estamos na luta para regularizar. Há também lá uma questão que envolve, na nossa aula, que é preconceito mesmo, e uma disputa entre eles e a Companhia de Energia aqui do estado da Paraíba, e já a ação civil pública, impetrada pelo doutor Felipe, procurador da República lá de Sousa, para que eles recebam um tratamento adequado, cumprindo a lei, que eles não vinham recebendo, infelizmente, por essa companhia. O Ministério Público Federal já logrou êxito, inclusive determinando que eles tenham suas contas ligadas e que contas antigas, em que eles, muito antigas, a companhia acabou juntando todas essas contas e exigindo praticamente que eles paguem essas contas para poder manter sua energia ligada. E graças à atuação dos procuradores da de Sousa, isso está sendo revertido. Então, são várias frentes na atuação da questão cigana, desde o acesso à moradia, acesso à demarcação do seu território, acesso à regularização do seu território. No caso da população cigana, nós não temos o instrumento da demarcação. O instrumento da demarcação é adequado para os povos indígenas, para os povos quilombolas, e nós entendemos que também para as comunidades tradicionais. Os povos ciganos, nesse caso, como eles ocupam muito tempo, eles necessitam apenas de uma regularização fundiária. Regularização. Exato. Então, além da regularização fundiária, outros direitos nós temos que discutir para que eles possam ser implementados para aquela população. Tiago, mandar aqui um abraço para Carla Lorena Coelho, que está lá em Sergipe, Aracaju, assistindo aqui, mandando um abraço para Carla. Beijo, tudo bom?
Olívia Gomes, professora da disciplina Direitos dos Grupos Vulneráveis e Minorias da Instituição de Ensino Superior SESREI, lá de Campina Grande, ela pergunta, na verdade ela quer saber quais as medidas que o MPF pretende tomar junto ao Estado para prover o mínimo existencial para os grupos vulneráveis durante a pandemia aqui na Paraíba. Olha, desculpa, só o nome da professora. Olívia Gomes, professora Olívia Gomes. Professora Olívia, como eu estava falando no início, nós entramos com ação civil pública junto com a DPU para que seja corrigido o sistema e sejam corrigidas distorções e legalidades e arbitrariedades na implementação do auxílio emergencial. Essa é a primeira questão. Ainda na questão que é algo que eu considero da assistência como um todo, a assistência à saúde, o doutor José Guilherme, a doutora Cássia, a doutora Janaína, o doutor Iago, o doutor João Rafael, vem atuando em parceria com os demais membros do Ministério Público, MPT e Ministério Público do Estado da Paraíba, para garantir que o nosso sistema de saúde suporte esse momento tão difícil. Né? Esse é um segundo ponto de atuação. Nós temos atuado também, professora Olívia, em relação aos grupos vulneráveis. Eu tenho tido reuniões pontuais, semanais, várias reuniões, inclusive, por semana, mais de uma por dia em média, para ouvir qual a situação desses grupos e o que é mais urgente. E aí a situação vai mudando a cada semana. Se eu tenho uma ideia, nos últimos dias a grande demanda é por lona. As pessoas que estão nos seus barracos com excesso de chuvas em João Pessoa estão tendo muita dificuldade, e colchões. No sábado, nós passamos o dia e ainda estamos em negociação em duas comunidades, a comunidade Morada Nova e Nova Jerusalém, com 162 famílias que ficaram desabrigadas em virtude das chuvas. Então, eu costumo dizer, professor, o seguinte: na atuação do Ministério Público Federal na seara penal, é muito comum ter medidas, vamos dizer assim, uniformes em todo o território nacional. Muito famosas as operações policiais. Na tutela coletiva, na defesa de grupos vulneráveis, a situação muda bastante. Porque cada grupo, cada população dessa, ela requer uma medida. A gente não pode repetir as ações simplesmente. Elas têm que ser pontuais para aquele grupo. Por exemplo, anteontem, na segunda-feira, nós entramos com ação civil pública contra a Prefeitura de João Pessoa. Agora já nós temos ação cautelar e agora entramos com ação civil pública para dizer que cesse qualquer tipo de intervenção para retirada que pretenda fazer a retirada da comunidade tradicional do Porto Capim. Essa é a necessidade daquela população. Para o grande público, o auxílio emergencial que está sendo indeferido. Para cada 3 pessoas que pedem, somente uma está tendo acesso. Então, para cada grupo está sendo uma ação diferente. Em relação aos índios, o Aral, de Campina Grande, eles têm uma situação que a SEMA nos preparou um espaço para eles, a Secretaria de Assistência Social de João Pessoa, de Campina Grande, pelo que eu acompanhei aqui à distância. Já aqui são 4 grupos, em espaços diferentes, com lideranças diferentes. Então, cada grupo requer um tipo de ação diferenciada. E, por isso, fica difícil de termos uma ação geral para esses casos. Mas, semanalmente, a gente anda com cada comunidade e vê quais são as demandas e lhe asseguro o seguinte, eu queria fazer. Antes da pandemia, nós tínhamos um tipo de atuação. Por exemplo, antes da pandemia, nós estávamos negociando 2 questões que estavam muito próximas de fechar, que era o reassentamento das famílias atingidas pela barragem de Acauã e a questão da cidade de Rio Tinto. Com a pandemia, nós tivemos que mudar nosso foco e nossas energias para questões muito prementes, de necessidades para ontem. Então, eu recebi, por exemplo, ontem a informação de que 40 indígenas estão com dificuldade de alimentação. Qual é a ação nesse caso? De alguma forma, conseguir que eles recebam já naquele dia alimentos e atuar junto à FUNAI para que eles sejam cadastrados no auxílio emergencial. Então, quem tem fome tem pressa, né? Exato. Então, sempre, por exemplo, nessa grande quantidade de pessoas que estão nos procurando, nós temos conversado com o governador para que as pessoas que estão aguardando o desenrolar
de entrar na justiça para receber o auxílio emergencial nesse período que essas pessoas recebam ao menos uma cesta básica por parte do governo do Estado, e já houve sinalização positiva por parte do governador. Então, é basicamente isso. Na pandemia, nós temos que atuar de uma forma muito premente, muito emergencial, muito urgente, quase tudo. Urgente. Muito urgente, quase. O sociólogo e professor Ceciliano Gomes pergunta o seguinte: que tipo de desafios na atuação o MPF tem diante do cenário de relativização de problemas sociais e de desrespeitos a tratados internacionais em vigor? Olha, professor, esse talvez seja o maior desafio dos tempos atuais, né? Algo maluco, tempos malucos em que valores consagrados de uma sociedade começam a serem questionados, abandonados e atacados como a verdade. Uma enxurrada de fake news. E fake news nada mais é do que mentira. Mentir. Sim, sim. E é como se a verdade já não importasse mais. Veja que situação. Um período em que a empatia, se pôr no lugar do outro, deixou de ser, para muitos, infelizmente, um sentimento e um valor fundamental na convivência social, que a solidariedade deixa de ser. Então, é muito desafiador conviver nesse momento. Eu lhe digo, professor, que nós temos buscado atuar abstraindo esses arroubos, esses absurdos, e tentando fazer o nosso papel, o nosso trabalho, meio que ignorando esses absurdos que vemos todos os dias, mas sem deixar de tomar as medidas. Por exemplo, ano passado mesmo, foi anunciado pelo presidente da República que haveria comemoração alusiva ao golpe militar de 64, que deixou o país 21 anos em regime ditatorial, que matou centenas, milhares de pessoas foram assassinadas, torturadas, e, mesmo assim, haveria comemoração por parte do Exército Brasileiro. Independente de ter vindo do presidente da República, é lógico que era uma ordem absurda, teratológica, como quase tudo que tem vindo, infelizmente, do governo federal. Não vou dizer do governo federal, porque os órgãos aqui na ponta têm sido parceiros, têm feito seu trabalho, mas eu diria especialmente do chefe do Executivo, do presidente da República. E nós, prontamente, recomendamos ao Exército que não fizesse a tal comemoração. O Exército meio que deu uma resposta dizendo que seria feita ali apenas uma ordem do dia, não haveria exatamente uma comemoração. É um caso que nós ainda estamos analisando, mas já houve um recuo naquele momento por parte do comando aqui na Paraíba. Então, nós temos sim buscado, professor, fazer o nosso trabalho independente do que vemos, dos absurdos que temos diariamente nos meios de comunicação, partindo exatamente da presidência da República, da família do presidente, que é algo nunca visto na história desse país, algo tão antirrepublicano, em que não existe um presidente, existe uma família presidencial, parece lembrando um pouco regimes totalitários de famílias de monarcas. Isso não é comum numa república, isso é absolutamente incomum numa república. Fere princípios básicos como impessoalidade, princípios republicanos de transparência, impessoalidade e tantos outros, legalidade e tantos outros. Então, não tem sido fácil nada disso. Ao vermos uma reunião ministerial, como vimos aquela, algumas pessoas dizendo que foi bom divulgar aquela reunião para o governo, foi ruim. Eu costumo dizer que todos nós perdemos. Ao vermos que somos governados por pessoas como aquelas, eu diria que causa uma ojeriza muito grande. Nós que atuamos na defesa do meio ambiente, na defesa dos povos indígenas, na defesa dos povos quilombolas, dos povos ciganos, ver a forma como foi falado desses grupos. E o pior, eu diria quase uma formação de quadrilha, a reunião, em que se dizia, olha, vamos aproveitar esse momento para destruir a Amazônia, para cometer crimes ambientais. Eu diria o seguinte, é mais estarrecedor ainda, professor, quando nós verificamos que eu conheço o funcionalismo público brasileiro, muitos, sou um funcionário público,
Conheço os órgãos públicos federais aqui da Paraíba, e estaduais, municipais, e pessoas que se esforçam ao extremo, que fazem um trabalho, que buscam prestar um serviço à população, e a forma como o ministro da Economia se refere aos funcionários públicos como um todo é degradante. Esses funcionários que prestam serviço à população, ele já tinha se referido em público, da forma que se referiu, comparando-os, chamando-os de parasitas, e ele novamente se refere agora de uma forma absurda, como se o governo fosse inimigo dos seus funcionários. Você já imaginou, você que nos escuta, uma empresa em que o presidente olha para os seus funcionários e os trata como inimigos? É assim que o funcionalismo público brasileiro tem sido tratado nesse momento. Funcionalismo público que presta serviço à população, que atende grupos vulneráveis. Então, é realmente estarrecedor, revoltante em vários momentos. Você imaginar que o Brasil hoje, o segundo país onde há mais mortes pelo Covid, ainda com uma curva de ascendência forte, e nós sequer temos um ministro da Justiça. Da saúde. Da saúde. É lógico que isso nos afeta profundamente. A gente vê o papel que tem o ministro da Justiça em um governo e ele entrar com uma medida no Supremo para defender o ministro da Educação. É como se as professor. Unicamente para se manter no poder. Então, é realmente algo que, para atuarmos, é desafiador. Sim. É desafiador, é também revoltante em vários momentos. E, acima de tudo, para atuarmos, nós temos que abstrair tudo isso e lembrar do nosso papel constitucional como Ministério Público, o papel que essas instituições têm. E aí eu vou falar para o senhor, apesar de tudo isso que está acontecendo, nós não deixamos de contar com o apoio, por exemplo, do Exército Brasileiro para fornecer leite na campanha do leite. Apesar de tudo isso que está acontecendo, nós temos contado, por exemplo, com a CONAB, com a FUNAI, com o DICEI, com todos os órgãos federais aqui, porque lá existem funcionários comprometidos que, independente dos absurdos que vêm sendo ditos e praticados pelo chefe do Executivo, por seus ministros e pelos familiares do chefe do Executivo, do presidente da República, nós vemos esses funcionários continuando, fazendo o seu papel. Isso é que é bacana. Isso é que é importante. Isso é que nos faz renovar e todo dia olhar e dizer, olha, podemos seguir, porque temos gente nessa trincheira que todos os dias vão lá e fazem seu papel, apesar de serem taxados de parasitas, como nós fomos taxados. Procurador José Godoy Bezerra de Souza, gostaria de agradecer pela participação e a participação de todos aqui que interagiram conosco. E agora eu abro espaço para as suas considerações finais. Olha, eu espero que as pessoas tenham gostado, espero que tenham conseguido as respostas adequadamente. Em tempos de pandemia, eu costumo dizer que essa é uma pandemia, uma crise que veio e a gente não sabe por quanto tempo vamos conviver com elas. Isso é que é preciso dizer. Nós não sabemos até quando vamos conviver com elas. E para lidar com isso, nós temos que ter criatividade. Eu fico muito triste quando eu vejo empresários dizendo que tem que abrir a economia, senão as empresas não suportam. Esse empresário tem que entender que se ele abrir a loja dele, ninguém vai comprar e ele tudo vai gastar. Ele vai expor os funcionários, os trabalhadores, e ele vai gastar com energia e as pessoas não vão comprar. Então, em tempos de pandemia, as pessoas têm que serem criativas. Eu tenho visto o setor da cultura buscando o caminho das lives. Eu assisti essa semana uma live em que eu vi que eles muita criatividade ali para fazer com que aquela live, aquele evento tivesse resposta. Eu tenho visto muita gente buscando se adaptar a isso. Então, a pandemia não é enfrentá-la e dizer que vai abrir a todo custo, porque você vai abrir e você não vai ter gente para comprar. Economia é confiança. Então, as pessoas têm que entender que tem que ter criatividade para buscar soluções de fazer com que as pessoas consumam o seu produto. E, tirando esse exemplo eu estou falando do setor privado para o setor público, é isso que eu vejo nesse evento que está sendo promovido pela Ascom do Ministério Público Federal, capitaneado por você, Tiago, e pela Iris Porto. Criatividade para levar as informações do órgão
mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo que nós estamos na nossa casa, eu estou aqui na minha casa e estou abrindo a casa para vocês para dialogar sobre o que estamos fazendo. Vi que o doutor Rodolfo já fez isso também, o Alberto, creio que o doutor Zé Guilherme já tem trazido muitas informações, inclusive, direto da sua residência. Eu tenho feito inúmeras reuniões aqui por videoconferência, inclusive com vocês. Então, eu gostaria de encerrar incitando, chamando a população, chamando as pessoas que veem a crise, talvez como um momento muito difícil, mas de que vejam um exemplo que está fazendo a Ascom da Paraíba. Está levando as informações do órgão, que é o seu papel, que é o papel da Ascom, mesmo em tempo de pandemia, com criatividade e com muita competência. Parabéns para vocês dois. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui na live, pelo Instagram, e espero um forte abraço para todos. Viu? Mais uma vez, obrigado. E lembrando que a gente vai disponibilizar no canal do MPF da Paraíba no YouTube, que é o youtube.com/user/MPFPB. E na próxima quarta-feira, dia 3 de junho, a gente vai ter um bate-papo aqui com a médica do MPF na Paraíba, a colega Maria Flávia Borges. Ela falará sobre Covid-19, os sintomas, os tratamentos e as perspectivas. Espero todos vocês. Até lá. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Godoy, e a todos que nos acompanharam nessa live de hoje. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Iris. Forte abraço. Abraço. Até uma próxima.